Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo, com a minha família hoje, né? E eu não vou citar nome e nem lugares, né? Porque isso não é ético, né? Mas antes eu quero ler uma palavra que tem em Romanos capítulo 8, versículo 9, que está escrito assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu, mas a minha esposa, meus filhos recentemente, né, a gente mudou de cidade e nós começamos a procurar outra igreja para que a gente congregasse, né? E até o meu pastor havia aconselhado, né, que era para a gente procurar uma igreja idônea, né, onde realmente pregasse a palavra. E nós começamos a visitar. Então, há pouco tempo a gente havia passado perto de uma avenida e a gente viu uma igreja enorme. E nessa igreja a gente viu uma salinha de criança enorme, né? Porque do jeito que meu filho gosta, né, de salinha de crianças. Aí eu falei com a minha esposa, vamos visitar aqui um dia? Aí a gente combinou de ir. Aí o que aconteceu? Hoje a gente saiu para poder ir na igreja, a gente errou o horário, porque devido a essa pandemia, tem igreja que está começando às 8, tem igreja que está começando às 6 e às 7. A gente errou o horário, então a gente viu que não ia dar muito tempo de chegar na hora, a gente parou nessa igreja dessa avenida. Só que quando a gente entrou dentro da igreja, eu senti uma coisa ruim dentro da igreja. E eu falei com a minha esposa, escrevi no celular, entreguei o celular para ela e falei: não estou me sentindo bem aqui dentro. E a gente começou a sentir um incômodo espiritual. E não vou citar nome, né, por questão de ética. E eu senti sede, levantei, fui até uma moça que estava na porta e falei com ela: moça, eu tô com sede, onde tem um lugar que eu posso beber água? Aí ela chamou um rapaz, que é o obreiro da igreja, e falou com ele só: mostra ele onde ele vai tomar água. Quando eu cheguei na beira do corredor, o rapaz falou comigo dessa forma assim: velho, o negócio é o seguinte, viado, desce ali e vira à direita. Aquelas palavras assim me deixou um pouco assustado, sabe? Eu pus a mão na boca assim, desci e falei assim: viado, isso, né? Isso não é a forma de uma pessoa cristã, né, falar com a outra dentro da igreja, principalmente se tratando de pessoas que são obreiras. E tudo bem, cheguei lá aí, né, eu sentado no banco comecei a ver muitas coisas e falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu comecei a orar: o que está acontecendo, né, aqui dentro, e ali eu comecei a ver algumas coisas, sabe? Então, irmãos, o que que eu quero dizer com isso? É, não adianta, sabe, as pessoas acharem que por ela estar dentro de uma igreja, que elas estão cheias de Deus, sabe? Porque o que eu li agora de Romanos 8:9 fala justamente sobre isso, né? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Muitas vezes as pessoas pensam que por elas serem cristãs, elas estão cheias do Espírito de Deus e não estão. Se a gente for ler na palavra de Deus lá no livro de Juízes, né, no livro de Juízes capítulo 14, 15 e 16, conta a história de Sansão. E no capítulo 16, quando Dalila corta o cabelo de Sansão, e Dalila grita assim: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ela fala assim que Sansão diz assim: me levantarei e sairei como das outras vezes. Aí embaixo está escrito assim: pois não sabia ele que o Espírito do Senhor se havia se retirado dele. Então Sansão, ele acreditando estar cheio de Deus, foi lutar contra os filisteus, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado. E as pessoas estão se enganando. Jesus, quando ele disse em Mateus capítulo 24, quando ele começou a falar das coisas que cercam a volta dele, logo no Mateus capítulo 25, ele já traz uma parábola dizendo sobre as virgens prudentes e as virgens loucas, né, dos mensageiros. Então, você vê ali que todas, né,
estavam esperando o noivo, mas 5 delas eram despreparadas. 5 delas acreditavam que ia encontrar com o noivo, tinha certeza de que ia encontrar, senão elas não estariam ali. Então, todos que estão na igreja, têm a certeza que estão salvos, têm a certeza que vão encontrar com Cristo, mas estão vazios do azeite, estão vazios do Espírito Santo, não estão levando o azeite consigo nas suas vasilhas, não estão se enchendo do Espírito Santo e elas, irmãos, infelizmente, as pessoas estão se enganando a si mesmas. As pessoas estão se enganando a si mesmas. Por quê? Hoje em dia, o que acontece, irmãos? As pessoas, elas ouvem tudo que é pregado em cima de um altar e levam aquilo como verdade. E elas esquecem que por mais que uma pessoa seja líder de igreja, seja pastor, seja missionário, seja o que ele for, ele é homem e ele erra. Ele erra, entendeu? Ele não é perfeito. Eu já conheci pessoas que eram tremendamente cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que só de você chegar perto dela, você sentia a presença de Deus. E hoje não vejo elas tão cheias de Deus quando eu via elas antes. Pessoas que eu jamais imaginava, né, que poderia acontecer isso com elas. E aconteceu. Entendeu? Então a gente tem que fixar a mente, fazer a pergunta para nós mesmos: será que o Espírito de Deus habita em nós? Será? Entendeu? Então não adianta, irmãos, a gente procurar viver a vida achando que estamos dentro de uma igreja, que fazemos parte de liderança, que estamos salvos. Não estamos. Entendeu? Que nem assim, a pessoa que estava pregando lá hoje até falou assim: a doutrina salva. Irmãos, Efésios 2, 8 e 9 fala assim que nenhum homem será salvo pelas obras, para que não se glorie diante de Deus. O homem é salvo mediante a fé. E isso não vem de vós mesmos, pois é um dom de Deus. A doutrina, ela não salva, a doutrina ela é para o salvo. É diferente. Quem é salvo segue a doutrina. Então, não adianta a gente pensar que por você estar fazendo as coisas ali dentro da igreja, que você é salvo, e não é. Prova disso está lá Mateus 7,23. Eu acho que eu até citei várias vezes em outros vídeos que Jesus fala: e naquele dia muitos me dirão: Senhor, então nós expulsamos demônios, curamos enfermos e operamos maravilhas. Então eu vos direi: nunca vos conheci. Às vezes a pessoa ali que você vai ver expulsando demônio, operando maravilha, Deus usando para levantar até defunto, não vai ser salvo. Não vai ser porque Jesus não conhece, porque o dom é revogável. E as pessoas não entendem isso. Gente, nós temos que ler Bíblia. Nós temos que ler a palavra de Deus. Essas pessoas têm que ler para pararem de ser enganados. As pessoas estão sendo enganadas. Entendeu? Estão achando que estão no lugar certo, que está na igreja certa, nas coisas certas. Não estão. E as coisas não são assim. Não são assim. Entendeu? Leia a palavra de Deus. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Lá em João 14,6 está escrito isso. Se você for lá em João capítulo 1, fala que Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É através da palavra que você vai se guiar até o céu. Não é através da boca do homem, é através da palavra. Da palavra. Tem que vigiar e ficar atento. Olhar de onde você está buscando alimento. Vigia. Antes que possa ser tarde demais. Tá? Então que Deus possa abençoar, irmãos, que isso fique de alerta, tá? Não estou aqui para criticar igreja nenhuma, nem pessoas, não tô aqui, nem citei nome de igreja, sabe? Mas eu só peço aos irmãos o seguinte: vigiem, orem, leia a Bíblia. Amém? Leia a Bíblia, porque o pastor da tua igreja, ele é o responsável por levar o alimento espiritual até você. E se ele levar um alimento ruim, errado, ele vai alimentar sua alma com coisas erradas, tá? E depois, não é só ele que paga o preço, não, você também. Porque Oséias 4,6 está escrito que o meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento. Então o povo pereceu porque faltou conhecimento ao povo, não é só aos pastores, não.
É tua responsabilidade diante de Deus buscar o conhecimento, tá? Fica na paz, que Deus abençoe.